Deu certo, deu certo. Pai do Senhor para os irmãos, as irmãs que estão chegando aí. A gente tem um probleminha aqui, eu não conseguia fazer o login, tinha esquecido aqui a senha e o negócio estava difícil, mas Deus já deu a vitória, viu? Pai do Senhor Aline, Pai do Senhor irmã Paula, Pai do Senhor, os irmãos, as irmãs que estão chegando, Meire, Gilberto, Pai do Senhor, meu irmão. Cadê o Simão, Paulinha? Pai do Senhor, os irmãos estão chegando. Aline. Só. O som tá bom aí, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Não tá com nenhuma interferência, não? Que eu tenho aqui um ar-condicionado. Esse meu ar-condicionado ele é um pouco antigo, para não dizer que é velho. E ele faz muito barulho, né? Faz muito barulho. Se ele fizesse frio, tanto que ele faz de barulho, eu tava que não aguentava aqui. Então, por isso que eu estou perguntando se não está tendo nenhuma interferência aí. Derlene, estão aí assistindo. Esse Derlene Moreira aí é minha digníssima esposa. Amém. A irmã Aline disse que está bom. A Sônia, Pai do Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, eu vou pedir perdão aí mais uma vez pelo horário. Como eu disse, eu tive aqui um pequeno imprevisto. Já que nós vamos falar de obstáculos hoje, tive aí um pequeno obstáculo, né? E aí eu esqueci a senha do Instagram e quase que não entrava, mas deu certo, graças a Deus. Amém? Vamos começar hoje. Hoje é o nosso 20º dia, né? Amanhã é o grande dia, é o dia que a gente faz o encerramento desses 21 dias de propósito que a gente tem colocado, né? Pai do Senhor, pastor Davi Barreto, está chegando aí também, irmão Romário. Então amanhã vai dar, a gente vai, na verdade não é que encerrar, porque o propósito da igreja nunca encerra, mas esse propósito específico que a gente estabeleceu de 21 dias, a gente vai concluí-lo amanhã, né? Amanhã a gente tem um encerramento, o fechamento vai ser amanhã, certo? Então hoje é o nosso 20º dia, amanhã é o dia 21, e amanhã é aquele grande dia que quem estava jejuando vai poder entregar o seu jejum, né? E aí à noite você vai para onde? Você vai para casa, porque o decreto não permite você fazer aglomeração nem em restaurante, nem em pizzaria, nem coisa nenhuma. Você vai para casa e pede da sua casa, no conforto do seu lar, e, se possível, você se lembre dos irmãos desfavorecidos como eu, que precisam desses alimentos também. Amém? Então, vamos começar aí com uma palavra de oração, para a gente dar início a mais um dia desse propósito. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui em Teu nome para Te rendermos graça e aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido e nos ajudado a chegar até este dia. Senhor, que o Senhor abençoe cada vez mais os irmãos, as irmãs que estão neste propósito, que eles possam, Pai amado, serem abençoados ricamente com bênçãos do céu, que o Senhor possa nos usar para pregar a Tua palavra, para anunciar as boas novas de salvação, que o Senhor continue a fazer coisas grandes, como o Senhor tem feito nesses últimos dias. Assim te pedimos e assim por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, mais uma vez, a paz do Senhor aos irmãos que estão chegando, que eu não vi aí, e mais um abraço desde já, paz de Cristo, aqueles que vão ainda entrar também, que já se sintam abraçados em nome de Jesus, amém? Se eu não falar com você aí durante a ministração, é porque a gente agora vai focar na
pregação da palavra. Amém? No final, não saia antes de eu deixar alguns avisos, a gente vai poder falar um pouco mais sobre como vai ser a dinâmica do culto, em virtude das novas mudanças que o governador fez. Então, no finalzinho, eu vou passar algumas informações. Amém? Veja só, para aqueles que têm a apostila, que já estão acompanhando os nossos 21 dias de propósito, hoje nós estamos no 20º dia e o tema de hoje é Vencendo as Barreiras. O texto base, o texto que a gente vai usar como referência é o texto que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 28. Mateus 15, 28, que diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Esse é um texto bastante conhecido no nosso meio, que fala sobre a mulher cananeia, certo? E esse texto ele tem algumas informações interessantes para a nossa vida, para que a gente possa refletir nessa tarde sobre os ensinamentos que o Senhor nos traz por meio dessa palavra. Eu fiz a leitura do versículo 28, mas eu gostaria de pontuar algumas partes desse texto de uma maneira geral. Na sua apostila, para quem tem a apostila, seja em PDF, seja no formato físico, você deve ter aí alguns pontos. Esses pontos sempre estão aí nesses nossos certos devocionais, certo? Eu queria apenas, refletindo através dessa palavra, acrescentar talvez um ou outro ponto naquilo que nós já temos aí como referência. Veja só, como eu disse, o nosso tema hoje é Vencendo Barreiras. E por que esse texto foi selecionado para tratarmos desse assunto? Veja só, quero trazer aqui algumas informações para contextualizar esse texto, para que você possa ficar um pouco mais ciente do que está acontecendo e por que esse texto ele é tão forte, tão fundamental para a nossa edificação e para esse tema específico de vencendo as barreiras. Veja só, o texto, como foi dito, trata de um encontro de uma mulher cananeia com o Senhor Jesus e os seus discípulos. A primeira informação que eu quero trazer a você é que essa mulher, pelas Escrituras, é identificada como uma mulher cananeia. E como eu sempre digo, nada está no texto por acaso. Nada está no texto por acaso. Tem uma informação, não quer dizer que exista um sentido espiritual em tudo, mas que tudo que está registrado tem uma informação relevante para as nossas reflexões. Quando o texto identifica essa mulher como uma mulher cananeia, ele está se referindo a um grupo de pessoas que vivia provavelmente naquela região da Fenícia. Se você tiver um mapa na sua Bíblia, geralmente algumas Bíblias vêm com um mapa no final dela, e você vê o mapa do Novo Testamento, você vai ver que a região da Fenícia ela ficava um pouco acima da região da Galileia, região em que o Senhor teria sido registrado e teria nascido por volta daquela região. Na verdade, ele nasce em Belém, mas é registrado em Nazaré, que é a região da Galileia. Aquela região da Galileia, ela fica um pouco mais no centro, e acima você tem a Fenícia, e embaixo você tem a capital de Jerusalém e o território inteiro de Judá ali. Então, veja só, aquela mulher cananeia provavelmente era uma mulher fenícia. Aí você me pergunta, irmão Carlos, o que isso tem de relevante? Qual é a grande riqueza que essa informação tem? Primeiro você tem que observar que uma pessoa do tipo dessa mulher, que era uma mulher cananeia, ela não tinha nenhum vínculo, nem religioso, nem afetivo, nem de algum sentimento fraternal com nenhum judeu.
ela não pertencia àquela cultura judaica, ela não pertencia aos ensinamentos judaicos, ela não fazia a leitura da Torá, ela não participava das cerimônias sagradas que o Senhor tinha estabelecido, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos, Pentecostes, etc. Ela não tinha nenhuma ligação com aquela religião, com aquele culto, com aquele povo. Ela não tinha. Era uma mulher que vivia em uma região que costumeiramente é encontrada na Bíblia como se referindo a esse tipo de pessoas como gentios. O que é o gentio? O gentio não é uma pessoa educada, certo? O termo gentil era um termo que se utilizava por parte dos judeus para se referir a pessoas que não eram judeus. Então, você tinha dois grupos, o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. Quem não era judeu era gentil. Essa mulher é uma mulher gentil, é uma mulher gentílica, é uma mulher que não fazia parte nem da cultura, nem da religião, nem do conhecimento, nem do comprometimento religioso em obedecer a Torá, os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés e, consequentemente, aqueles ensinamentos que Jesus ensinava por toda aquela região. Eu digo isso para que você possa entender o seguinte: a nossa vida ela é feita de obstáculos e ela é feita também de superações. Quem não consegue superar os obstáculos, consequentemente, deixa de viver. Viver é uma eterna e uma constante superação de obstáculos. É quando nós conseguimos superar os obstáculos que nós conseguimos chegar em lugares que outrora nós não podíamos chegar. Essa mulher, de acordo com as Escrituras, ela tinha um problema muito sério. A palavra diz que aquela mulher tinha uma filha. Essa filha, ela estava, de acordo com as palavras dessa mulher, ela estava miseravelmente endemoniada. Ou, em outras traduções, ela estava horrivelmente endemoniada. Aquela criança, a gente não sabe ao certo quanto tempo ela estava naquela situação, mas o fato é que ela estava sofrendo de, provavelmente, uma possessão demoníaca. E aquela mãe não tinha encontrado dentro da sua cultura, dentro dos seus costumes, dentro da sua religião, dentro da sua medicina, dentro das fontes que ela poderia e dos recursos que ela poderia usar, ela não tinha encontrado uma forma de resolver este problema. Ela não tinha encontrado um meio para a salvação da sua filha. Ela não tinha encontrado uma saída para aquela possessão demoníaca. E aquilo a consumia, porque só quem é mãe, só quem é pai, quem tem um filho, quem tem uma pessoa a quem se muito quer bem, e sabe quando aquela pessoa, aquela criança, ela está passando por algum tipo de enfermidade, o coração do pai, o coração da mãe principalmente, fica muito angustiado, muito preocupado, esperando que a cura ou que aquela doença venha de alguma forma cessar. E aquela mãe era uma mãe que estava em desespero, porque ela não tinha encontrado na sua cultura, entre a sua medicina, entre todos os recursos que ela poderia usufruir, usar, utilizar, ela não tinha encontrado meios para resolver este problema. Mas um dia aquela mulher ouviu falar de um homem chamado Jesus. E as notícias que aquela mulher recebeu foi que Jesus, ele cura os enfermos, que Jesus multiplica alimento, que Jesus expulsa demônios e que Jesus tem até o poder de ressuscitar pessoas. Aquela mulher ouviu o Evangelho, ela ouviu a boa notícia e o coração dela se encheu de esperança, se encheu de expectativa, a expectativa de que só quem confia em Deus tem. E ela entendeu que Jesus seria a solução do seu problema. Ela entendeu que Jesus poderia fazer aquilo que a medicina dela não pôde fazer.
Jesus poderia fazer aquilo que o culto dela não poderia fazer. Jesus poderia fazer aquilo que os homens não poderiam fazer. E ela acreditou naquela boa notícia. Tanto acreditou que a palavra de Deus diz que ela saiu da onde ela vivia para ter um encontro com Jesus. Olha só, meu querido irmão, minha querida irmã que me assiste nesse momento. Deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Que só há uma forma de superarmos os obstáculos da vida. É enfrentando eles. E, como eu disse, dentre os pontos que aqui nós temos, eu gostaria de acrescentar um, que eu penso ser o primeiro obstáculo que aquela mulher superou. Aquela mulher ouviu de Jesus tudo aquilo que ela precisava. Ela entendeu que Jesus era a solução dos seus problemas. E talvez você hoje esteja passando por uma situação semelhante àquela mulher, de desespero, de angústia, de tristeza profunda. Talvez você não tenha encontrado auxílio na medicina, talvez você não tenha encontrado auxílio em religiões de outras matizes, talvez você não tenha encontrado solução diante dos homens, mas eu quero te dizer que a solução para o teu problema se chama Jesus Cristo. E se você tiver um coração propício, se você se voltar para este Jesus como esta mulher se voltou, eu tenho certeza que você vai conseguir superar todos os obstáculos. Aquela mulher ouviu falar de Jesus e a primeira atitude que ela toma é sair da zona de conforto. O primeiro obstáculo que aquela mulher teve que enfrentar foi a zona de conforto. Tem muitas pessoas que querem que os seus obstáculos ou seus problemas sejam resolvidos, mas não estão de fato dispostos a buscar a solução. Tem pessoas, eu sei, é claro, é óbvio, é evidente, que reclamam pelo desemprego. Ora, eu estou desempregado. Mas não estão dispostos a pagar o preço para a qualificação. Não estão dispostos a passarem noites em claro, buscando alguma oportunidade. Eu me lembro que a primeira vaga de emprego que eu tive a oportunidade foi numa empresa aqui de Pacajus, uma das poucas empresas que nós temos aqui. E eu me lembro que no dia que eu fui pegar, na época a gente pegava a carta no Cine, né? As pessoas passavam horas ali na fila, alguns dormiam. E eu fui uma das pessoas que dormiu naquele dia ali no Cine. Eu cheguei ali por volta de 9 horas da noite às 21 horas. E dormi naquela noite ali, até o dia seguinte, que eu tive a oportunidade de pegar a minha primeira carta de emprego. E olha que eu não fui o primeiro. Já havia outra pessoa lá. Mas isso eu estou lhe dizendo porque eu estou falando aqui de superação de obstáculos. Aquela mulher teve que superar alguns obstáculos, e o primeiro obstáculo que ela superou foi sair da zona de conforto. Eu quero te dizer o seguinte, que o grau de comprometimento determina o tamanho do teu sucesso. O quanto você estiver comprometido, isso vai determinar o tamanho do teu sucesso. Se você quer ser uma pessoa da área da saúde, se empenhe, se comprometa nos estudos, em especializações, em buscar novos conhecimentos, em ampliar o seu horizonte de conhecimento, de informação. Se você busca ser uma pessoa melhor qualificada para criar talvez o seu próprio negócio, invista, se comprometa. Talvez você também esteja buscando a salvação da sua família, mas o quanto você está disposto, você está disposta a se comprometer. Outro dia falávamos aqui sobre o clamor, e o clamor é se dirigir a alguém de maneira audível, a fim de chamar a atenção dessa pessoa para si. Quando fazemos um clamor a Deus, não tem que ser um clamor pequeno, medíocre, e nem um clamor de maneira tão
humilde, vamos dizer assim, essa não seria a palavra, mas a ideia é que o clamor seja algo que chame a atenção de Deus, que seja algo com intensidade, que seja algo com fidelidade, com empenho, com compromisso. Fico muito feliz por ontem eu ter visto aqui alguns irmãos e irmãs, o pastor, a nossa liderança de maneira geral, está ali na frente do hospital de Pacajus, levantando um clamor por todos aqueles que trabalham na saúde, por todos aqueles que estão neste momento precisando da tão preciosa saúde, que estão passando por situações difíceis diante dessa calamidade que nós estamos vivendo. Fico muito feliz porque ainda tem homens e mulheres compromissados em pregar o Evangelho, em anunciar as boas novas, em decretar e declarar que o nosso Deus é a única fonte de salvação. Parabéns a todos que participaram. E torno a dizer, o grau de comprometimento determina o tamanho do sucesso. Quanto mais você está comprometido, maior será o teu sucesso. Aquela mulher, essa mulher cananeia, estava comprometida em determinar, encontrar a cura da sua filha. E ela sai da sua região e procura Jesus porque ela sabe, ela ouviu que Jesus era a solução para aquele problema e ela vai em busca dele. E quando encontra Jesus, aquela mulher logo corre atrás dele e começa a gritar e dizer: Jesus, versículo 22, eis que a mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A gente pode perceber por meio dessa passagem que aquela mulher estava desesperada. Ela mal encontrou Jesus, já foi abrindo a boca e já foi clamando, gritando, chamando a atenção de Jesus e dizendo: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E olha que coisa interessante. No versículo 23, a resposta de Jesus: mas ele não lhe respondeu palavra. Ou ele não lhe respondeu nada. Meus queridos irmãos, olha que coisa pesada, difícil. Eu não sei você, mas eu já orei ao Senhor pedindo resposta. E às vezes o Senhor responde, e isso é uma bênção. Mas às vezes o Senhor responde com silêncio. Ele nem diz sim, nem diz não. E aí você continua orando, continua perseverando, e Deus não dá a resposta. Ele permanece em silêncio, e só quem está com o coração angustiado, só quem está com o coração aflito, precisando de uma resposta, sabe o quanto é difícil o silêncio de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o silêncio de Deus tem um propósito. Se o primeiro obstáculo que aquela mulher tinha que enfrentar era sair da zona de conforto, o segundo obstáculo que ela tem para enfrentar é o silêncio de Deus. Imagine uma mãe que não se sabe há quanto tempo estava com a filha possessa, em uma situação degradante, terrível, como o texto diz, miserável. Essa mãe, ela está diante daquele que pode resolver o seu problema, mas diante dele, ela declara a sua necessidade e a resposta de Deus é um silêncio. Isso angustia, entristece e provavelmente magoa muitos corações. Mas o silêncio de Deus, ele tem um eloquente ensinamento. Ele fala muito e fala aos nossos corações. A gente geralmente busca o silêncio, quando a gente quer o quê? Tranquilidade. Quando a gente quer paz, quando a gente quer acalmar-se. Quando aquela mulher chega tão aflita, tão cheia de angústia, e declara que está precisando urgentemente da ajuda de Jesus, Jesus responde àquela mulher com um silêncio, mas não é um silêncio de desprezo, é um silêncio de transformação,
É um silêncio que vem para nos moldar, que vem para nos construir, que vem para nos fortalecer. Deus às vezes nos responde com silêncio para que nós possamos aquietar os nossos corações, para que nós possamos confiar em Deus e para que a gente possa acalmar o nosso ser e entender que as coisas podem ter fugido do controle dos homens, as coisas podem ter fugido do controle dos governantes, as coisas podem ter fugido do controle da saúde, mas Deus ainda está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Aquieta o teu coração. Esse silêncio de Deus é para você aprender a confiar e a esperar no Senhor. Deus está tratando o teu coração. E aí é o segundo obstáculo. E se você conseguir vencer esse segundo obstáculo, você vai se tornar uma pessoa ainda melhor, mais fortalecida, mais revigorada. O texto continua dizendo o seguinte, olha só. Versículo 23, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, de Jesus, rogando-lhes, dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. E eu acho interessante porque nessa tradução ele usa a palavra despede, só que a palavra mais adequada seria atende. O que os discípulos estavam pedindo para Jesus não era para Jesus dispensar aquela mulher. Ele estava pedindo para que Jesus atendesse logo o pedido daquela mulher e dessa forma a despedisse. Então veja, meus irmãos, que o pedido dos discípulos não é para ignorar aquela mulher, mas para dispensá-la no sentido de atender o seu pedido. Aquela mulher pedia, clamava, e o que os discípulos estavam pedindo era, Senhor, atende logo a esse pedido para que ela não nos incomode mais. E a resposta de Jesus é uma resposta interessante, intrigante. E no versículo 24 ele diz, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí no versículo 25 ele fala, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Eu comecei essa live dizendo para você que essa mulher cananeia, ela não tinha nenhum compromisso com a religião, não tinha nenhum compromisso com a cultura judaica. Essa mulher era uma mulher pagã, que tinha hábitos, cultura e uma religião totalmente diferente. Mas aquela mulher olha para Jesus e ela vê em Jesus o senhorio de Cristo. Ela sabe, ela entende e ela confessa que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que ela se prostra diante daquele homem que não lhe respondeu e numa insistência apenas disse, eu não vim para outros senão para os filhos do povo de Deus. Jesus dizia que o seu ministério baseava-se em trazer de volta as ovelhas perdidas de Israel. Ali era o começo do reino. Depois dele, os discípulos teriam o compromisso de alcançar pessoas que não eram de Israel. Teriam que pregar o evangelho por toda a Jerusalém, por toda a Samaria e até os confins da terra. Mas naquele momento Jesus estava comprometido em salvar aqueles que estavam perdidos. Porém, olha o que a palavra de Deus diz. Mesmo diante daqueles obstáculos, aquela mulher não esmorece, mas ela persevera, se prostra diante do Senhor e o adora. Ela não só caiu em prantos, ela não só se dobrou, ela se dobrou diante de Cristo de maneira reverente, em sinal de adoração ao Senhor. E da sua boca existe uma confissão profunda e poderosa. Ela abre a sua boca e diz, Senhor. Meus queridos irmãos, só quem diz isso é quem de fato reconhece o senhorio de Cristo. E qual é a grande importância de reconhecer o senhorio de Cristo? É reconhecer que no mundo nós podemos ter aflições, que no mundo existem inimigos,
contra a nossa vida, que no mundo existe pessoas que nos maltratam, que nos atormentam, mas que o nosso Senhor tem um nome e se chama Jesus. Ele é o Senhor. Ele não é um Senhor, Ele é o Senhor. O Senhor sobre céus, o Senhor sobre terra, o Senhor sobre a enfermidade, o Senhor sobre as lutas, o Senhor sobre as adversidades, o Senhor sobre tudo e todos. Só Jesus é o Senhor. E aquela mulher reconhece que Ele é o Senhor e o único que pode socorrê-la. Por isso clama: Senhor, socorre-me. E Jesus volta-se para aquela mulher e no versículo 26 ele disse: Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus estava usando ali uma linguagem figurada que era comum naquela época. O judeu entendia que os filhos eram todos aqueles que eram descendentes de Abraão. E os cachorrinhos eram grupos externos, eram pessoas aleatórias que não faziam parte do judaísmo, da cultura judaica, que não eram filhos de judeus. Era aquele grupo de gentios que eu falei aqui no começo. E ele usa essa figura de linguagem, não é que Jesus estava desprezando aquela mulher ou falando de maneira pejorativa, mas era um provérbio comum daquele momento, daqueles dias. Mas mesmo diante dessa informação que essa mulher provavelmente tinha, que provavelmente ela já sabia, mesmo diante dessas palavras, uma palavra dura para uma mãe que estava passando por tanta necessidade, mas às vezes Deus tem que trabalhar de maneira dura na nossa vida, para que Ele possa forjar um espírito de ousadia, para que Ele possa forjar um espírito de intrepidez, para que Ele possa forjar em nós um caráter mais firme, mais forte. Você está servindo a Deus pelo quê? Pelo que Ele pode te dar? Pelo que Ele pode te fazer? E se Deus não te fizesse mais nada a partir de hoje? Se Deus não te desse mais nada a partir de hoje, eu te pergunto, você continuaria sendo fiel ao Senhor? Ou você acha que servir a Deus é apenas receber benesses? E a partir do momento que Deus não te dá, que não te abençoa nas proporções que você almeja, nas proporções que você mesmo determinou, se Ele deixar de fazer aquilo que você pede, você acha que isso é um motivo para abandonar? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus já fez aquilo que nós nunca poderemos recompensar. Jesus deu a sua vida por amor de nós. Foi na cruz do Calvário que Ele pagou o alto preço pela salvação da minha e da tua vida. Nada que possamos fazer, nada que nós possamos doar, pode pagar o sacrifício de Cristo. Por isso eu tenho certeza e a convicção, e eu te digo, que se a partir de hoje o Senhor não me desse mais nada, não me acrescentasse mais nenhum bem, eu ainda assim seria eternamente grato ao Senhor, por aquilo que Ele fez e não por aquilo que Ele pode fazer. Eu sei muito bem que Deus pode fazer muito mais e muito além do que pensamos ou do que pedimos, mas eu não sirvo a Cristo pelo que Ele pode dar, e sim pelo que Ele é. Ele é Senhor. Ele é Senhor e a Ele toda a honra e toda a glória. Aquela mulher reconhece que Cristo é o Senhor, ela venceu o obstáculo da comodidade, da zona de conforto, ela venceu o obstáculo do silêncio, ela venceu a barreira relatada no verso 23 sobre a recusa, ela também superou a barreira das palavras de Cristo ao dizer algo muito forte. Mesmo diante de palavras tão duras, aquela mulher diz: Senhor, eu sei que não é lícito deitar o pão aos cachorrinhos, a prioridade são os filhos, mas eu também sei que até os cães comem das migalhas
que caem da mesa. O que eu estou te pedindo, Jesus, não é o pão, é apenas uma migalha. Deixa o teu pão para os teus filhos, para quem é de direito. Eu não quero o pão, eu quero só a migalha. Meus queridos irmãos, essa mulher que já se encontrava em um estado de fragilidade emocional, que já se encontrava em um estado de espírito de extrema humilhação, essa mulher ainda assim se humilha mais, se curva mais e ainda assim clama pelo socorro de Deus. Sabe por quê? Porque ela estava comprometida com a cura da filha dela. Ela estava comprometida em receber aquilo que ninguém poderia dar. E como eu te disse, o grau de comprometimento determina o tamanho do teu sucesso. Jesus olha para aquela mulher e diz: tamanha é a tua fé. Sim, Senhor. Versículo 15 e 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E o texto diz que aquela criança foi imediatamente curada. Eu não sei o que é que você está passando hoje. Eu não sei se você, como muitas famílias, está com uma pessoa em um hospital, em um leito, talvez sendo assistido numa UTI. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é a tua angústia. Eu não conheço as tuas dores. Mas eu quero te dizer que existe um Deus no céu que tudo e a todos vê, que contempla e sabe as tuas necessidades. E que se nessa tarde você tiver a intrepidez de superar os obstáculos, se você se comprometer em buscar o Senhor de todo o teu coração, porque a palavra de Deus nos manda buscar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ainda há esperança. Ainda há esperança. As portas do mundo podem ter fechado para ti, mas a palavra de Deus diz que o Senhor tem a chave que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Então, se o médico pode até ter determinado que o teu parente, essa pessoa a quem você tanto ama, talvez não volte mais da UTI, talvez a porta esteja aberta para a morte, mas eu creio que hoje o Senhor está fechando esta porta e que Ele está decretando sobre a tua vida, vida e vida com abundância. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de transformação, hoje é dia de superar obstáculos. Vamos nos determinar, vamos nos comprometer para alcançarmos a vitória em nome de Jesus. Se você está comigo nesse propósito, eu quero te convidar nesse momento a orarmos junto, a clamarmos a Deus. Vamos pedir aqui entendimento e fé. Entendimento para quê, irmão Carlos? Entendimento para entendermos como é o agir de Deus. Como Deus trabalha na nossa vida, e Deus trabalha nos dando o que nós pedimos e não dando o que nós pedimos. Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha na adversidade, Deus trabalha na abundância. Eu quero que a partir de hoje você guarde no seu coração aquilo que o hino muito cantado diz aí, que Deus é o Deus da tempestade, mas também é o Deus da bonança. É o Deus dos montes, mas também é o Deus do vale. Que Ele está em todas as coisas. Não atemoriza o teu coração, confia e acredita. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em teu favor. Se você acredita, ore junto comigo. Deus querido, Deus amado, nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que muitos são os obstáculos que nós temos que enfrentar nesta vida. Sabemos, Senhor, que muitos são os obstáculos que nós temos que percorrer, superar e contornar. Mas Tu és o Deus que nos ajuda, Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que nos capacita, dando entendimento e força para superar as adversidades. Deus querido e amado, nós entregamos a Ti toda a nossa aflição, toda a nossa luta.
Eu oro agora por essas vidas, Senhor, que estão em um leito de enfermidade, que o Senhor possa levantar essas pessoas, que o Senhor possa trazer saúde, que o Senhor possa restaurar esse pulmão que está comprometido, que o Senhor possa livrar esta vida desse Covid, Senhor, que o Senhor possa trazer vidas para o Teu reino, que o Senhor possa trabalhar diante dessa calamidade e transformar tudo isso numa grande bonança, Senhor. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso e nada é demasiadamente maravilhoso para Ti. Tu és um Deus poderoso que pode fazer coisas grandes, que nós não sabemos, que nós não sonhamos. Deus, eu profetizo sobre a vida de cada homem e mulher que neste momento participa dessa live e daqueles que vão, Pai amado, observar, assistir posteriormente, que em nome de Jesus o Senhor dê força, firmeza, para que eles possam continuar perseverantes, que não esmoreçam, mas que estejam compromissados com a Tua verdade, com a Tua salvação. Deus querido, Deus amado, Tu conhece a necessidade de cada um, que o Senhor possa, nesse dia, trazer a vitória. Em o nome de Jesus te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus. Antes que você saia da live, deixa eu passar aqui só alguns informes em relação ao nosso culto, ao culto também dos jovens, né? A gente sabe que em virtude dessas modificações, que o governador estabeleceu, nós tivemos que fazer algumas adaptações no nosso culto, certo? Por exemplo, hoje nós temos um encontro aí com os jovens, o encontro que estava marcado por um horário diferente, né? Hoje vai acontecer às 15h30, 3h30 da tarde, 15h30, o encontro dos jovens hoje começa às 15h30, dando continuidade também ao nosso propósito presencial. A partir de agora, a partir desse momento, vai se fazer necessário fazer o agendamento para o culto. Nós não estávamos fazendo nesses últimos dias o agendamento, porque o governo já tinha liberado 100%, mas agora, em virtude dessas novas modificações, agora vai se fazer necessário fazer o agendamento. Os líderes, o pastor Davi e a esposa e outros irmãos vão estar disponibilizando o link de acesso para que você possa fazer o agendamento do culto de domingo. O culto de domingo ele vai ter uma particularidade. Cultuar a Deus é bom? É ótimo. E como é tão bom servir a Deus e cultuar ao seu nome, tão bom é que nós vamos ter não um, mas 2 cultos no domingo. Olha que coisa maravilhosa. O inimigo pensa que vai prejudicar a igreja e ele aumenta o favor de Deus na nossa vida. Domingo nós vamos ter 2 cultos, um pela manhã e um pela tarde. O da manhã vai ser a partir das 9 horas e o culto à tarde vai ser a partir das 15 horas. Então, hoje, só reforçando, o encontro de jovens começa às 15h30. Amanhã nós teremos 2 cultos, um pela manhã começando às 9 horas da manhã e um outro à tarde começando às 15 horas da tarde. Lembrando, irmão Carlos, eu posso ir em qualquer horário, desde que você faça o agendamento. O agendamento vai estar naquele aplicativo que a gente costumava fazer. Você vai fazer o seu agendamento, porque a gente não pode ter um número muito grande de pessoas nesses cultos. Então, necessita-se fazer o agendamento, para que a gente tenha o controle de pessoas. Então, nesse momento, é preciso cautela, mas nós não podemos nos acovardar diante dessas enfermidades. Continuaremos enfrentando, continuaremos à frente, continuaremos progredindo com cautela. Então, amanhã,
2 cultos, um às 9 horas e o outro às 15 horas, certo? E o irmão aqui também diz que aí, o número da inscrição vai estar no link na bio do Instagram. Eu não sei o que é bio de Instagram, você que deve usar Instagram mais do que eu deve saber, senão é necessário revelação da parte de Deus. E outra informação para encerrar, né? Perdão aí pelo horário, mas para finalizar, a partir de segunda-feira o irmão aqui manda avisar que nós vamos começar um novo propósito, olha só, né? 40 dias para uma vida com propósito, baseado no livro do pastor Rick Warren. Vamos ter também live todos os dias aqui no Instagram. Então, se você gostou dessas lives que a gente fez aqui durante esses 21 dias, se prepare, como diz aquele pastor lá de Fortaleza, é só o começo. Amém? Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Nós já tivemos aqui mais de 50 pessoas assistindo. Um abraço a todos, a todas, que se sintam desde já agraciados pela bênção do Senhor, pela graça. Lembre-se de fazer a sua inscrição. Amanhã nós estaremos ali dando continuidade ao encerramento do nosso propósito de 21 dias. E lembrando, 2 cultos, um às 9 e um outro às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Amém? Um forte abraço e até a próxima oportunidade.